Então, vamos corrigir as tarefas que ficou aí, ó, meninos. Na primeira, ele quer que eu calcule seno, cosseno e tangente desse ângulo. Tá, eu sei que oposto ao ângulo reto é hipotenusa. Para onde o ângulo olha é cateto oposto. E eu não tenho cateto adjacente. Então, vamos chamar de x e achar ele, porque como eu quero seno, cosseno e tangente, eu preciso dos três. Então, para fazer isso aqui, eu tenho o teorema de Pitágoras. No teorema de Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado vai ser um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. A hipotenusa é 26. Um cateto é x e o outro é 13. Então, 26 ao quadrado vai ser 26 vezes 26. Então, vai dar o 6 e 6, 36, 6 e 2, 12, 3, 14, 15, 2 e 6, 12, 2 e 4, 1. Vai dar 676. Vai ser x ao quadrado e 3 ao quadrado, 169. O x tem que ficar sozinho. O 169 muda de lado, muda de sinal. Então, vai ficar 676 menos 179. Então, vai dar 497. Que vai dar raiz de 497, que não tem raiz exata. Então, vamos deixar assim, não precisa fatorar, não. Então, eu tenho que seno, cosseno e tangente, tá? Seno é cateto oposto, que é 13, sobre a hipotenusa, que é 26. Ah, professora, eu deixei assim. Ah, professora, eu simplifiquei por 2, não tem problema, tá? Pode deixar só assim. Cosseno é cateto adjacente, que é o raiz de 497, sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ah, mas não pode ficar a raiz no denominador. Então, a gente racionaliza. Quer multiplicar embaixo, em cima, pela raiz do de baixo. A gente não fatorou a raiz, tá? Mas não tem problema. Igual, raiz de 497 vezes raiz de 497 é 497. Porque olha aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, não é raiz de 3 ao quadrado? Corta o quadrado com a raiz, sempre sobra 3. Então, ó, raiz de 497 vezes raiz de 497, raiz de 497 ao quadrado, ó. Corta a raiz com o quadrado, sobra 497, tá? Então, toda vez que a gente quer extrair a raiz, a gente multiplica ela por ela mesma, para tirar da raiz. Tá. Aí, a gente acha seno, cosseno e tangente. Na letra B, ó. Oposto ao ângulo reto, a hipotenusa. Para onde o ângulo olha, cateto oposto, que sobra cateto adjacente. Mas como eu quero achar seno, cosseno e tangente e não tem hipotenusa, a gente vai fazer teorema de Pitágoras, né? Vamos chamar aqui de x, ó. O teorema de Pitágoras é, né, a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 14 ao quadrado é 144. Então, vai ficar 169, o x vai ser raiz de 169, que dá 13. Nesse caso, teve raiz exata, ó. Então, eu vou calcular seno, tô separando aqui, né? Seno, cosseno e tangente. O seno é cateto oposto, ó, que é 5, sobre a hipotenusa, que é 13. O cosseno é cateto adjacente, que é 12, sobre a hipotenusa, que é 13. Não dá para simplificar, tá? E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Também não dá para simplificar. Então, achei eu, seno, cosseno e a tangente, tá? Agora, na letra C. Oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Para onde o ângulo olha, né, o cateto oposto e o que sobra o cateto adjacente. Eu não tenho o cateto oposto. Então, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, não é? Ó, 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. O x tem que ficar sozinho, o 16 muda de lado, muda de lugar. Então, 25 menos 16, 9. Então, o x vai ser raiz de 9, que vai dar 3. Então, aqui vale 3, ó. Então, seno,
o cosseno e a tangente. O seno é cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 5. O cosseno, cateto adjacente, que é 4, sobre a hipotenusa, que é 5. E a tangente é a coca, não é? Que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá, na número 2, agora ele fala o seguinte, ó, uma torre vertical, então, se tem uma torre aqui, ó, de altura 12 metros, então, tá aqui a torre. É vista sobre um ângulo de 30 graus para uma pessoa. Então, se tem uma pessoa aqui, ó, que tá olhando essa torre, a pessoa encosta no chão, não é? Com um ângulo de 30 graus. E a torre com o chão sempre faz um ângulo reto. A pessoa tá X de distância dessa base, cujos olhos estão no mesmo plano horizontal. Ou seja, quando ele fala isso, ele desconsidera a altura da pessoa. Ele quer essa distância X, ó, oposta ao ângulo reto, a hipotenusa. Para onde o ângulo olha é cateto oposto e o que sobra é cateto adjacente. Então, eu tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente. Então, eu tenho tangente de 30. Que o cateto oposto é 12 e o cateto adjacente é x. Se a gente for lá naquela tabela, olha aqui, se a gente olhar a tabela de seno, cosseno e tangente de 30 eu tenho, que é raiz de 3 sobre 3, que essa tabela eu já ensinei vocês a construir, ele não vai dar valor. Aí, a gente multiplica cruzado, ó. Raiz de 3 é x, raiz de 3x, 12 vezes 3, 36. O raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Pode ficar raiz no denominador? Não, racionaliza. Multiplica embaixo, em cima, por raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. E 36 divide 3, que dá 12. Então, a distância da pessoa aqui, ó, é 12 raiz de 3 metros, porque ele tá trabalhando com metros aqui, tá? Na número 3, ele fala o seguinte, ó. Uma rampa lisa tem 10 metros de comprimento. Então, tem uma rampa aqui, ó. A rampa começa do chão e tem uma altura, não é? Tá, então tem essa rampa aí. E ela faz um ângulo de 15 graus com o plano horizontal. Então, é o ângulo da rampa. Uma pessoa que sobe a rampa inteira, eleva-se verticalmente quantos metros? Então, quantos eu tenho aqui, ó? Eu tenho a hipotenusa e para onde o ângulo olha é o cateto oposto. Então, eu tenho seno de 15, que é cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 15 eu não tenho na tabela, mas ele me deu lá no exercício, ele me deu seno e cosseno. O seno é 0,26. Quem não tem nada, tem um multiplica cruzado, ó. 1 vezes x. 0,26 vezes 10 dá 2,6 metros. Então, a pessoa vai elevar-se 2,6 metros, tá? Tá aí pra vocês corrigirem. Qualquer coisa vocês me perguntam, tá? Tchau.